Davi faz essa comparação? Porque Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele faz essa comparação. Porque ele utiliza a figura da oliveira para comparar como ele é, para retratar o seu relacionamento com Deus. E para isso a gente precisa entender um pouco sobre a questão da oliveira. Primeiro, é impossível matar uma oliveira. Diga comigo, é impossível matar uma oliveira. Se você cortar o tronco da oliveira, ainda assim ela não morre. Se você queimar uma oliveira, ainda assim ela não morre. Nasce brotos do chão. Porque as raízes da oliveira é muito profunda. Então, a oliveira é conhecida como uma árvore imortal. Então, Davi está se comparando com uma oliveira que é conhecida como uma árvore imortal. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui, primeiro ponto, é que nada que alguém fizer poderá matar você. Porque você, diante de Deus, é imortal. Você está aí, meu irmão? Você está entendendo isso? Então, essa é a comparação de Davi. Então, para que você entenda que uma oliveira, ela vive mais de 2000 anos. Em Israel, até hoje, existem oliveiras, a qual Jesus, da época de Jesus, da época de Cristo, ela vive mais de 2000 anos. Vive muito. Para que você entenda melhor. Então, agora, para você entender uma coisa. Por exemplo, para você plantar um caroço de oliva, de oliveira, de azeitona, ela precisa estar morto. Ou seja, se você pega uma azeitona, coloca ela na boca, deixa só o carocinho e você lança a terra, não vai nascer nada. É preciso esperar morrer para daí frutificar. Fala para o seu irmão, enquanto você não morrer para o mundo, você nunca vai frutificar para Deus. É preciso esperar no mínimo 6 meses para que essa oliveira possa dar fruto na terra. Esse caroço que você chupou, tem que esperar 6 meses para ele morrer. Então o que eu entendo com isso? As pessoas vêm para a igreja, recebem a Jesus, e os outros estão cobrando fruto. Está indo para a igreja? Assim está indo para a igreja? Ei, nem morreu ainda. Assim como o processo de vida é um processo para você viver em Cristo, o processo de morte também. Ninguém morre de um dia, você recebe Jesus, mas a morte é quanto mais a vida de Cristo vai chegando em você, mais você vai morrendo para o mundo. Então, ou seja, as pessoas cobram muito de você. Começou a vir para a igreja ontem, eles já querem que você já esteja morto. Você está aí? Então há um processo de morte. Você vai secando para o mundo e vivendo para Cristo. Então você vai acontecendo uma ativação do espiritual na tua vida. E quando você vai sendo ativado espiritualmente, logo esse velho homem, a velha criatura vai morrendo em você. Aí você precisa esperar esse tempo para ser lançado no reino. Assim como a oliveira é lançado à terra, o caroço só pode germinar depois de 6 meses, que aí ele vai estar considerado como morto. Amém? Sabe por que acontece? Tem gente que está 10 anos na igreja e ainda não morreu. Tem gente que dá 5, 6 e ainda não morreu. Enquanto você não morrer, a sua vida não vai funcionar no reino de Deus. Enquanto você não estiver totalmente morto, as coisas não vão fluir no reino de Deus. Você quer estar vivo para lá fora e vivo aqui dentro, não tem. Ou você está vivo para um e morto para outro e vice-versa, porque a própria Bíblia diz, o próprio Senhor diz, não tem como servir a 2 senhores. Ou a um, ou ao outro. Você está aí, meu irmão? Então, é isso que eu quero que você entenda. Esse é o segundo ponto. Olha o que a Bíblia diz em João 12, 24. Só para você
comparar com a Bíblia aquilo que eu estou falando. João 12, 24. Risque a sua Bíblia, anote tudo aí, meu irmão. Chegue em casa com a Bíblia toda riscada. A Bíblia riscada é sinal que você já passou por ali. Amém? 12, 24 diz o seguinte. Tá certo? Na verdade, vos digo que se um grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Enquanto você estiver vivo na questão mundo, você não vai produzir fruto para o reino. Só produz fruto para o reino quando o mundo morre em você. Você está aí, meu irmão? Entenda isso, irmão, é assim. Tem muitas coisas que você trouxe lá de fora que ainda está vivo dentro de você. Por isso Davi disse, olha, eu sou como oliveira verde na casa do Senhor. Ele está comparando-se a oliveira, as qualidades de uma oliveira. E a oliveira é assim. Precisa esperar um tempo, morrer, aí ela vai estar pronta para germinar. Amém? Amém? Tem uma outra característica maravilhosa da oliveira. Ela demora muito tempo para surgir o primeiro broto. A oliveira, querido, primeiro ela cresce para baixo, ela chega a crescer 6 metros de profundidade. Ela precisa cair de 6 metros. O que ela faz? O que a raiz faz? Procura uma rocha para se segurar numa rocha e a outra vai procurando água. Por que na rocha? Porque o vento vem, ela não consegue derrubar, porque está presa numa rocha. Por que água? Para ser nutrida. Você vê que os lugares quentes como aquele, seco como aquele, mas a oliveira sempre dá o seu fruto. Porque a raiz dela vai atrás dessa água que representa o Senhor. A rocha representa Jesus Cristo. Você está entendendo isso? Por isso que Davi está fazendo essa comparação da oliveira. Então, porque o crente ele deve primeiro crescer para baixo, mas ele quer aparecer, ele quer que todo mundo veja que ele é, ele quer que todo mundo veja que ele conhece isso, que ele conhece aquilo, mas às vezes você conhece a Bíblia, mas não conhece o dono dela. Você conhece tantas orações, mas não conhece para quem você está fazendo oração. Às vezes você conhece louvores, mas não conhece para quem você está louvando. Então as pessoas se preocupam muito com o conhecimento das coisas e esquecem do conhecimento de Deus. Porque tem muita gente que diz que se entregou, mas ainda não conhece a Deus. Por isso que a Bíblia diz, conheceis e prossigais em conhecer ao Senhor. Por isso que é interessante você aprofundar raízes, porque quando o vendaval vier, quando o vento forte vir, quando a tempestade vir, você está firme. Quem está entendendo isso, diga amém. A gente precisa levar isso a sério. Nós desprezamos este momento, o momento de aprofundar raízes. Sabe que momento é esse, querido? É o momento que você está sendo humilhado. É o momento que ninguém está te vendo. É o momento onde você está sendo desprezado. Você está passando por uma situação complicada. E o que é que você está fazendo? Você está se achegando a Deus. E quando você está se achegando a Deus, você está aprofundando raízes. Você entendeu isso? Então, o seu irmão falou, eu não tenho problemas. Eu só estou aprofundando raízes. Situação contrária vem, irmão. Irmão, todo mundo tem seu nível de problema. Ultimamente eu estou
Deus está falando muito comigo, uma coisa entre eu e Deus. É algo entre nós dois. Porque eu reclamo com Deus. Mas para falar uma coisa para você, não adianta nada. E eu sou pastor dessa igreja há 13 anos. Foi fundada essa igreja, junto com a minha esposa e alguns irmãos que nós fundamos. 13 anos fez agora em maio. Dia 16 de maio de 2009, nasceu a Igreja Manancial de Adoração, na rua Antônio do Campo, número 447. Sobre loja, em cima de um bar, tinha tudo para dar errado. Em cima de um bar, sobre loja, tinha gente que passava na rua nem sabia que ali era uma igreja, não dava nem para ver. Depois a gente foi para o outro lado da rua e agora a gente está aqui. E pela misericórdia de Deus, hoje nós temos uma congregação lá em Fortaleza, na Grande Fortaleza. Mas o que eu quero que vocês entendam, você acha que eu não... 13 anos de ministério, e eu falo com Deus, Deus, por que 13 anos de tanta dificuldade? Por que 13 anos de tanta luta, tanta peleja? Porque todo mês a gente pagava R$600 de aluguel no início, na peleja. Eu cheguei a ficar 3 meses para pagar o aluguel da minha casa, ser ameaçado de ser despejado para pagar o aluguel da igreja. Aí, o aluguel foi aumentando, foi para R$1.600 na época, peleja. A gente foi para um outro lugar, R$2.500, peleja. Aí a gente veio para cá, que hoje é R$5.000, peleja. Por que não dá uma folga, Deus? Por que a gente não tem uma folga? Eu pergunto para Deus, por que, Senhor? Por que eu tenho que ter por que eu não tenho essa folga de ficar tranquilo? E o Senhor fala comigo, é para você aprender a confiar totalmente em mim. Sabe, eu venho nesse processo de se lançar diante de Deus desde quando eu me entreguei o Evangelho, desde quando eu me lancei de largar a minha carreira profissional, que ganhava muito bem e eu tive a oportunidade de ganhar muito mais, mas eu larguei tudo. Mas de lá para cá eu estou nesse processo de aprender a confiar da maneira total. E por muitas vezes, quando eu chegava na igreja e via que as pessoas não estavam indo para o culto, pouca gente, eu me entristecia. E Deus falando comigo, não se preocupe com quem não vem, dê o melhor para quem veio. E quando chegava, eu falava, ensinava sobre dízimos e oferta, a maioria não era dizimista, eu falava, Deus, as pessoas não confiam em mim. E ele falava, não, eles não confiam em mim, não é em você. Não se preocupe. Irmão, sempre o aluguel foi pago. Mas essa peleja é para Deus trabalhar em mim. Mas não foi fácil. Porque uma coisa é você trabalhar, ter seu salário e depender dele para pagar as coisas. Outra coisa é você viver da obra, meu irmão. Outra coisa é você não saber o que vai acontecer no mês seguinte. Outra coisa é você não saber, chegando dias para fazer o pagamento de aluguel e não tem o dinheiro ainda. E você vai chegando, e aquela aflição. E Deus está trabalhando para que eu possa ficar tranquilo nele. Porventura eu te desamparei até aqui? Então, o que eu quero dizer com isso? Nós desprezamos esses momentos de profundidade, e na realidade Deus está me aprofundando cada vez mais, de ficar tranquilo que Ele vai agir. Então o problema não é a falta, o problema é a minha instabilidade. Porque a falta Ele supre, mas a minha instabilidade sou eu que tenho que resolver. Está aí, está entendendo isso? Aquilo que está fora da sua mão, Deus resolve, mas o que está diante de você é você.
É controlar suas emoções, é controlar aquilo que você está sentindo. E aí essas aflições vêm te tomando e você acaba deixando de planejar, deixando de ir mais além, deixando de enfrentar, deixando de atingir alvos que você tem que atingir, porque você fica preso nas aflições. Você está entendendo isso, irmão? O que eu preciso entender, e quero que vocês entendam, que quando a gente fala de dízimo e oferta aqui, que Deus fala comigo, não é que a igreja não pode depender do povo. Como assim, pastor? O povo depende da igreja. Como assim? Meu irmão, presta atenção. Se nenhum de vocês entregar o dízimo, Deus vai usar alguém que vai trazer alguma oferta para a gente abençoar. E quem vai ser abençoado? É esse. Então, ou seja, a igreja, o povo depende da igreja para frutificar suas sementes. Aqui é a terra onde as suas sementes geram fruto. Você está aí, está entendendo isso? Então, o que é que eu aprendo com isso para ficar tranquilo, minhas raízes se aprofundando? Fica tranquilo, meu filho. Eu cuido de tudo. Como tenho cuidado até há 13 anos ele tem cuidado. 13 anos Deus cuidando. 13 anos nunca foi fácil. Nunca foi fácil para mim. Até o dia que eu ganhei uma oferta de 15 mil reais, eu tive que colocar na igreja. Eu falei, bom, agora vai ser. Beleza. Meu irmão chegou, pastor, eu quero abençoar o senhor para o senhor trocar de carro. Eu falei, irmão, amém. Glória a Deus. Quando eu fui ver uma oferta de 15 mil reais, eu fiquei feliz. Não é? Mas na hora que eu ia fazer isso, a pandemia fechou as igrejas. E eu falei, eu não posso trocar de carro numa situação dessa. Eu vou investir o dinheiro onde? Na igreja. Para mim nunca foi fácil. Porque Deus quis sempre que eu dependesse dele. Quando você depende de Deus, é sempre do jeito de Deus. Deus quer mostrar para mim, não é e nunca vai ser do seu jeito. Pô, irmão, eu me conheço. Eu tenho um problema comigo que eu quero resolver tudo agora. Eu estou aqui falando para vocês como é que o defeito do pastor. Porque todo mundo pensa que o pastor é um querubim, né? Falei, esse homem, nossa, isso é um santo. Mas Deus sabe como me tratar, Deus sabe como cuidar de mim, Deus sabe como fazer eu aprofundar raízes, confiar totalmente nele. E aí, quando Davi fala, é como oliveira verde na casa do Senhor, ela vai aprofundar, vai crescer primeiro para baixo, meu querido, para depois para cima. Você está aí, meu irmão? Por meio da oração, da comunhão, esse período eu vou crescer minhas raízes, eu vou aprofundar raízes. O período de dor é momento de aprofundar raízes. O período que você está sendo confrontado é para você aprofundar raízes, é para você aprender a confiar nele, a pegar na rocha e procurar água. Esse alívio vem dele. Então, pastor, eu estou passando uma situação complicada. Deus está dizendo, aprofunda raízes. Pastor, está difícil. Aprofunda raízes. Pastor, não estou aguentando mais. Aprofunda raízes. É isso que ele está fazendo comigo, está fazendo com você. E está dizendo para você, quanto mais você aprofundar raízes, mais frutos você dará. O problema é esse, que a gente quer gerar fruto rápido. Fala para o seu irmão e fala assim, você não pede coentro não, irmão. Em uma semana está tudo resolvido. Celso entende mais do que eu. Quanto tempo é para um pé de coentro nascer, Celso? 15 dias aí. Fala de novo, você não é um pé de coentro não, meu irmão. Deu certinho porque eu queria, olha, 15 dias. Obrigado, Senhor, o Espírito Santo é maravilhoso. Sabe quanto tempo demora para uma oliveira dar o seu primeiro fruto? 15 anos. Diga comigo, 15 anos. Se tiver algum crente coentro aqui, diga amém. Agora se tiver um crente oliveira, diga amém. Amém. Isso quer dizer o quê? Não importa o tempo, o que importa é que eu vou produzir frutos.
Porque você precisa entender que Davi está se comparando a uma oliveira, e lá na Palestina, a oliveira era algo de grande valor, meu irmão. Grande valor. Então, quando se falava de oliveira, se falava de algo de grande valor. Ou seja, os frutos que vai sair de você é de grande valor. Você está aí, meu irmão? 15 anos para produzir os primeiros frutos. 15 anos. Mas isso é o tempo estipulado por Deus. Então, cada um de vocês vai ter um tempo estipulado por Deus para gerar. Então, eu quero que você entenda que a oliveira, antes dela gera fruto, ela floresce. Diga, antes dos frutos, vem as flores. Aí é que é o problema. Se liga aqui, meu irmão. Quando você está florescendo, você atrai um monte de coisa ruim. Você não entendeu? Eu vou falar de novo. Quando você está florescendo, você está sendo visto. Quando você está florescendo, começam a olhar para você de forma diferente. A oliveira, quando está florescendo, ela atrai enxames de abelha. E as abelhas vêm para arrebentar. Elas vêm para comer todo aquele fruto, para sugar tudo dela. Se não for as raízes profundas, ela não resiste. Nenhuma árvore resiste os enxames de abelha que a oliveira resiste. Porque quando você está florescendo, é porque você está prestes a dar frutos, aí vem para tentar destruir. Quando está perto de acontecer algo bom, quando está perto de frutificar, sempre vem uma proposta de Satanás para te tirar do caminho, sempre vem uma coisa para fazer você desistir, sempre vem algo para tentar fazer você paralisar. É assim que funciona. Por isso que Davi disse, eu sou como oliveira na casa do Senhor. Por que na casa do Senhor? Porque é aqui que frutifica, é aqui que ela permanece, é aqui que ela gera frutos. Você está aí, meu irmão? Só para você ter uma ideia, eu estou comparando você com a oliveira, preste atenção. Em uma safra, uma oliveira produz em torno de 75 litros de azeite. Uma oliveira. 75 litros. Só que com o decorrer do ano, do tempo, vai passando, ela vai diminuindo a sua produção. Os seus frutos vão diminuindo. E aí, o que acontece? O agricultor precisa podar para que ela gere mais frutos. Às vezes, as coisas não estão acontecendo como você queria. Às vezes você fala, mas poxa, estava indo tão bem, eu estava gerando tantos frutos, as coisas estavam acontecendo na minha vida, e agora não está mais como antes. Se eu falar, Deus está podando para que você gere mais frutos. Por que parou, Senhor? Ele está dizendo, não parou, eu estou apenas te podando, eu estou apenas te tratando, eu estou apenas te limpando para que você produza mais. Então espere o tempo da poda. Mas você precisa estar firmado na casa do Senhor. Entenda isso, meu irmão. Aí você acha, o que está acontecendo? Para que você gere mais frutos. Deus sempre quer que você gere mais frutos, meu irmão. Entenda, por favor. Você está aí? Então, de nós, aqui a comparação de Davi, que de uma oliveira se retira 4 tipos de azeite. Agora vem a questão dos seus frutos. Pode-se extrair 4 coisas de você. Quando eu cheguei aqui, alguém me perguntou, pastor, eu preciso dar uma resposta para alguém, e a pessoa me perguntou, por que Deus criou a gente? Por que nós estamos nesse mundo? E tudo tem um propósito. Deus criou as formigas por um propósito. Deus criou os insetos por um propósito. Deus criou as aves por um propósito. Deus criou você por um propósito ainda maior. Então, ou seja, o que Deus quer extrair de mim e de você? Davi está falando da oliveira e nós vamos aprender com a oliveira, somos comparados à oliveira. E por que somos comparados? Porque Davi, o homem segundo o coração de Deus, está nos comparando com a oliveira na casa do Senhor. Aí nós vamos entender que retira 4 tipos de azeite da oliveira. Vamos entender. O primeiro da azeitona se extrai um azeite chamado virgem.
Esse azeite era utilizado para a casa do Senhor. Esse azeite era colocado nas lamparinas da casa do Senhor. Era o azeite da adoração. Diga, azeite da adoração. A primeira coisa que Deus quer extrair de nós é a adoração. A primeira coisa que Ele quer extrair de você é a adoração, é que você o adore. Você foi criado para a glória de Deus. Você foi criado porque de você vem a verdadeira adoração. De mim, de nós, pode vir a verdadeira adoração. É por isso que Satanás te odeia, querido. Porque nós não podemos adorar o Satanás. Você pode até louvar por alguma coisa, você pode até fazer um trato, mas porque a verdadeira adoração vem do Espírito, e o nosso Espírito não pode adorar o maligno, porque o nosso Espírito é a essência de Deus dentro de cada um de nós, e a verdadeira adoração só vem do Espírito. Por isso que ele disse, e o dia e já chegou, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em Espírito e em verdade. Só Deus pode ser adorado. Então, de nós, dessa oliveira, vai extrair o fruto da adoração. O primeiro fruto, o primeiro a ser extraído de você é a adoração. E como é que se extrai esse azeite da adoração? Deixa eu te explicar. Colocava-se um saco de azeitona em cima de uma pedra e colocava-se uma outra pedra por cima para esmagar. Diga, adoração vem através de esmagação. Quando a gente está sendo esmagado por alguma coisa, aí vem a verdadeira adoração. Porque uma coisa é louvar a Deus. Você louva porque está alegre, você louva porque recebeu algo. Mas a adoração não, independente do que você recebe, você está entregando para Ele. É por isso que nas músicas aqui, a gente vê a diferença entre louvor e adoração. Adoração é aquilo que vai para Ele. Louvor é aquilo que a gente pega dele para nós. Por exemplo, para que todos entendam, não estou falando mal da música, amém? Eu estou dizendo que uma coisa é louvor, outra coisa é adoração. Já falei para aqui outras vezes, isso aqui outras vezes, mas entenda. Por exemplo, sabor de mel é louvor. É louvor. A minha vitória hoje tem sabor de mel, né? Tem outras músicas. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Louvor. Amém? Agora, o que é adoração? É quando você está falando o que Deus representa para você, o que Deus é para você, o que Ele significa na tua vida, independente do que você está vivendo, você está dizendo o que Ele é para você. Isso é adoração. É extraído de você a adoração, é aquilo que sai de você para Deus. Louvor é o que vem de Deus para você, e você está agradecendo por isso. Você está aí? Essa é a diferença, para você entender um pouco. Então, no primeiro azeite é o azeite da adoração. Diga, a primeira coisa que Deus vai extrair de mim, diga comigo, é o azeite da adoração. Por exemplo, em Êxodo 27 e 20, para que você entenda sobre isso. Êxodo 27 e 20 diz assim: Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Ou seja, através de mim vai gerar a adoração continuamente. O azeite extraído de mim, a essência que há em mim, Deus vai receber a adoração continuamente. Você está aí, meu irmão? O azeite da adoração. A adoração pura Deus recebe de mim e de você, meu irmão. Amém? Agora vamos ver o segundo azeite. Você está entendendo isso, meu irmão? Por que Davi compara? Então vamos lá. O segundo azeite é o azeite que é a segunda pedra, né? Passava pela prensa, e aí é chamado azeite extra virgem. Diga, azeite extra virgem. Esse azeite tinha como finalidade a alimentação.
era o azeite que servia para a alimentação. Era esse azeite que se usava em casa para fazer o pão, era esse azeite que se usava em casa para fazer o bolo. Então, quando você viu lá que na casa daquela viúva que só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, é desse azeite que está falando. Então o que é que Deus quer extrair de mim? O azeite da alimentação. O que Ele quer dizer? Todos aqueles que chegar perto de você vai ser alimentado por você, porque através da sua vida, Deus quer extrair esse azeite da alimentação, quer que alimentar a outros, pessoas sejam alimentadas através de você, pessoas sejam alimentadas através do seu testemunho, pessoas sejam alimentadas através da sua vida com Deus. Esse tipo de azeite que Ele quer extrair de mim e de você. Você está aí, meu irmão? Terceiro azeite, não vou demorar não. O terceiro azeite, o tipo de azeite que extrai é o azeite para servir como combustível. Esse azeite servia para iluminar a cidade. Então digo, meu terceiro azeite era o azeite de combustível. Se você já assistiu aqueles filmes antigos, com azeite que eles mantinham as lâmpadas, as suas lâmpadas, no caso acesa, que chamava de lamparina, colocava o azeite, acendia e ficava lá a noite inteira, eu dentro de casa, era com isso que dava luz para naquela escuridão, era esse azeite que dava luz para aquela escuridão, ou seja, através de mim, o Senhor quer iluminar a cidade, era através desse azeite que a cidade era iluminada, então através de você, que Ele quer iluminar a sua casa, que Ele quer iluminar a sua rua, quer iluminar seu bairro, quer iluminar a sua cidade. Você é a luz do lugar que você mora, você é a luz do lugar que você trabalha, você é a luz do lugar que você vive. Mateus 5,16, para você ter ideia do que estou falando, Mateus 5,16. Diz o seguinte: assim resplandeça a vossa diante dos homens, para que vejam as vossas boas e glorifique ao vosso que está. Então Deus é glorificado através de você, através da luz que você lança lá fora, através da luz que você lança na sua casa, na sua família, junto com os seus, no lugar que você trabalha. É através da luz que você lança lá fora nas trevas que Ele é glorificado. É por isso que Ele quer extrair tudo isso de nós. E às vezes, meu irmão, quanto mais trabalho você der, mais na prensa você vai ficar. Libera logo esse azeite. Fala, irmão, libera o azeite, irmão, para não vir mais prensa. Libera, irmão, esse azeite que está aí, libera essa luz que está aí, clareia o lugar que você for, a cidade que você tiver, a casa que você estiver, ali está a luz de Deus, você está representando essa luz, como diz aqui, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, assim resplandeça a luz que há em você diante dos homens aí fora, resplandeça a luz que há em você diante das pessoas aí fora. É necessário resplandecer, porque há luz em você, há luz em cada um de nós, e Ele quer que essa luz resplandeça, amém? Entenda isso, por favor, que preciso que você entenda isso, meu irmão. Olha como maravilhoso é ser comparado como oliveira, quando Davi está dizendo, eu sou como oliveira na casa de Deus, eu sou como oliveira, amém? Agora o quarto tipo de azeite era utilizado na reprodução para fazer sabão, para a limpeza, para a purificação dos utensílios do templo. Então, ou seja, o quarto e último tipo de azeite servia para fazer sabão, para a limpeza. O que quer dizer com isso? Que através da sua vida, outros serão purificados. Através da sua vida, outros serão limpos. Através da sua vida, pessoas serão limpas dos seus pecados, pessoas serão limpas da sua maneira de proceder através de você. Por isso que Deus te criou, é por isso que Ele está trabalhando em você, e quanto mais trabalho você der, mais tempo levará. Por isso eu quero dizer nessa noite, renda-se.
Quanto mais você se rende, mais cedo chega a época de gerar fruto. Quanto mais você se rende, menos você vai extrair logo tudo que tem para extrair e não vai ter mais aquela prensa em você. Você está aí, meu irmão? Está entendendo isso? Que em você, meu irmão, possa brotar o azeite da adoração. Que em você, meu irmão, possa brotar o azeite que alimenta os famintos. A igreja é isso. É a gente se comover, é a gente fazer a diferença nessa terra, é a gente ser diferente de verdade, é a gente fazer a diferença. Nós somos o alimento de muitos, nós somos a luz que esse mundo precisa. Olha, a Bíblia diz que quando o Espírito Santo se retirar da terra, aí o inimigo vai ter todo o poder. Imagina, se Satanás ele tem poder, ele faz essa miséria toda. Imagina quando ele tiver todo o poder. Então a Bíblia diz que quando o Espírito Santo se retirar da terra, aí sim, porque a única coisa que impede a ação, olha, a Bíblia diz em Apocalipse que o espírito do anticristo já está na terra, só que o anticristo ainda não está agindo. Agora, quando o Espírito Santo, quando aquele que o detém, que é o Espírito Santo, se retirar da terra, aí o filho da perdição vai se revelar, aí ele vai ter todo o poder. Você sabe o que é isso, meu irmão? Todo o poder. Ele vai ressuscitar a gente, ele vai fazer perna de gente aparecer, ele vai levantar gente de cadeira de roda, a pessoa vai dizer, não, isso só pode ser Deus. Por isso que ele vai enganar muita gente. Porque você imagina a pessoa chegar lá com câncer, é curado. A pessoa chega lá aleijada, sai andando. A pessoa sai lá maluco, doido, sai falando normal. Como é que eles não vão acreditar? Mas só quem já tem esse entendimento. Então, eu quero que você entenda. Vamos voltar ao Espírito Santo aqui. Quando ele se retirar. Mas só quando ele se retirar, ele vai levar com ele quem? A igreja. A luz vai sair daqui. E aí o mundo vai estar em trevas, pior do que o que já está. Imagina o que vai acontecer quando a igreja se retirar daqui. Por isso que quando a Bíblia fala que Isaac mandou que Abraão, representando Deus, manda buscar Rebeca para a esposa de Isaac, que Isaac representa Cristo e Rebeca representa a igreja, e manda o seu servo de confiança. Quem é o servo de confiança de Abraão? Ninguém lembra o nome? O nome do servo de confiança de Abraão, que foi buscar Rebeca. Eu não vou falar. Ninguém lembra o nome? Meu Deus do céu, vocês não estão lendo a Bíblia, não? Vocês não lembram? Eliezer, como você queira chamar, ele representava o Espírito Santo. Aí Eliezer vai buscar Rebeca. E a Bíblia diz que Isaac tem que ficar em um determinado ponto, não pode ir até lá. E quem é que vem de encontro com Isaac? É quem? Rebeca. E aí, quem é que está trazendo a igreja? Quem está trazendo a igreja que é Rebeca? Eliezer, que representa o Espírito. Então entenda isso, ele vai até lá, pega a igreja, escolhe, você, pega a igreja e vai levar até Isaac, que representa Cristo. Aí ele vai pegar Rebeca e vai trazer até Isaac, que representa a igreja. Não é Isaac que vai até Rebeca, é Rebeca que vem até Isaac. Qual que era o certo? É o noivo ir até, mas é a noiva que vai. Como que é o casamento? Quem é que fica lá esperando? Tudo isso é uma simbologia de Cristo e a igreja. Acorda, igreja. Quem é que fica lá esperando, meu irmão? É o noivo que fica esperando. E olha que o noivo espera. Porque a noiva sempre... Por que ela se atrasa? Porque ela demora para se aprontar, ela demora para se arrumar, ela demora para se vestir, ela demora para se purificar. É por isso que essa demora toda, é porque Deus ainda está preparando você, está preparando a mim, está reacendendo essa luz que há em mim e em você. Porque no dia que nós sairmos daqui, meu irmão, esse mundo aqui vai virar um terrível. É tanto que a Bíblia diz, a gente vai querer morrer e não vai conseguir, vai querer a morte e não vai conseguir. No dia que você sair daqui, meu irmão, esse mundo vira uma treva terrível. Por isso, acende essa luz que é em você.
Por isso, seja como essa oliveira, meu irmão. Nada na Bíblia é por acaso, nada é por acaso, entenda isso, por favor. Ali Deus já está falando que vai acontecer. Eliezer vai trazer a igreja. E depois que Eliezer traz a igreja para Abraão, acabou a função de Eliezer. Vai procurar o que Eliezer fez depois. Vai lá em Gênesis procurar o que Eliezer fez depois. Você não vai nem ouvir falar mais de Eliezer. O Damasceno. Porque a função dele era cuidar da igreja, trazer a igreja em paz e em segurança, era ornar a igreja. Quando Eliezer chega até Rebeca, ele traz presentes para Rebeca, ele coloca pulseira na Rebeca, ele dá brinco de ouro para Rebeca, ele dá coisas maravilhosas para Rebeca. É isso que o Espírito Santo vem fazer, ele vem nos presentear com a glória de Deus, ele vem até aqui para nos limpar, para nos preparar e vai nos conduzir, ele vai nos conduzir, nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo mal. Então entenda isso, por favor, igreja. Você é algo raro. Você é como oliveira verde na casa do Senhor. Você é como essa oliveira. Davi disse: esses homens aqui se vangloriam no que tem, esses homens se vangloriam no dinheiro, esses homens se vangloriam, mas eu sou como a oliveira na casa do Pai, eu sou como a oliveira na casa do Senhor. Eu sou aquele que dá o grande louvor, eu sou aquele que alimenta, eu sou aquele que tem a luz, que tem um fogo, e eu sou aquele, por último, ele fala o quê? É o azeite da purificação. Eu sou aquele que limpa, eu sou aquele que, através de mim, as pessoas são limpas do pecado, porque alguém trouxe você aqui na igreja, alguém usou esse óleo aqui, quando trouxe você para a igreja, o óleo que limpa, o óleo que sara, o óleo que deixa você purificado. Você está aí, meu irmão? Você está entendendo isso? O que Deus está falando com você nessa noite? Você está entendendo quão profundo é isso? Você entende a profundidade disso, meu irmão? Por isso, pare de dormir. Você é tudo isso. Você é tudo isso. Tudo isso. É isso que Deus vê em você. Por isso que o inimigo te odeia tanto. Por isso que ele quer arrebentar com a sua vida, com a sua fé. Porque ele sabe que você é a luz. É de você que vem a verdadeira adoração. Esse mundo adora a Deus através de nós. A adoração a Deus vem através de mim e você. Esse mundo tem alimento através de você, porque nós que somos os condutores da palavra de Deus, nós temos que nos comportar como a Bíblia diz. E o nosso comportamento muda outros. As nossas atitudes mudam outro, e de nós é que vem a luz. Como ele disse, você é a luz. Você é a luz, que resplandeça a vossa luz diante dos homens, que resplandeça a luz que há em você. Não deixa essa luz se apagar, meu irmão, não deixa essa luz virar treva, não deixa isso se apagar na sua vida. Você é essa luz, e tudo que o inimigo quer é apagar a luz que há em você. De você vem um verdadeiro alimento, e de você vem um óleo da purificação, que lava. Jesus foi comparado como sabão de lavadeira. Só quem viveu no Nordeste sabe como era o sabão de uma lavadeira. Era um sabão em pedra feito com solda cáustica, que elas ensaboava, jogava na água e batia na pedra, não ficava uma sujeira, porque limpa tudo. Fique de pé, em nome de Jesus. Você é como oliveira verde na casa do Senhor. Davi disse: